Ok. Então, hoje é dia 1º de abril de 2020 e estamos aqui com um grupo de alguns lugares para nos reunirmos para a gente falar da palavra de Deus, tá bom? Então, primeiro vamos abrir fazendo uma oração. Deus Pai eterno, louvamos o teu nome, declaramos que somente o Senhor é o Senhor e Salvador, que a ti, Senhor, é toda a honra, toda a glória. Te agradecemos que é o Senhor que revela a nós, é o Senhor que nos dá o entendimento da palavra, é o Senhor que nos enche do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos que tu esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei sabendo ontem, assim, cada dia a gente fica sabendo de mais uma pessoa que ou está hospitalizada ou está passando algum tipo de situação de saúde. Então, assim, agora se der aquele momento que você falou para a gente, que começa a chegar bem perto, né? Que começa a ficar bem próxima a essa realidade que até então era só notícia, né? Mas eu gostaria que a gente começasse com o texto de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3, porque traz uma realidade que para eles, né, há 2000 anos atrás, ou 1900 e alguma coisa, traz essa realidade para eles, que é uma realidade muito parecida com o que está acontecendo conosco agora. Tá? Eu vou começar a ler. Capítulo 3, versículo 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Você vê que tudo isso que falou, nós vemos assim como uma característica da nossa sociedade de hoje, né? Várias pessoas que se sentem imunes, são totalmente egoístas, não ajudam os outros e ainda por cima atrapalha a vida das outras pessoas. A gente está vendo isso com muita frequência, né? Então, a mesma situação que Paulo estava vendo naquela época, a gente está vendo hoje, tá? Mas nós temos uma promessa, a gente não pode desesperar. Eu vou ler de novo para quem já ouviu, mas vamos lembrar de novo o texto de Lucas 21, tá? Se ficar complicado para você entrar, não precisa não, eu vou só ler rapidinho, tá? Lucas foi escrito pelo médico Lucas, que acompanhava Paulo, e ele não acompanhou Jesus imediatamente, mas ele era da mesma época, e ele, depois que tudo aconteceu, ele fez um levantamento histórico, falou com as pessoas que ainda estavam vivas, pegou o testemunho deles e fez o Evangelho de Lucas. E depois, provavelmente, ele também escreveu o livro de Atos, porque o início de Lucas e o início de Atos são iguais, tá? Mas, então, ele está relatando o que Jesus falou, tá? Sobre o final dos tempos, que é o que nós acreditamos, que nós vivemos, mas eles também passaram. Uma vez eu vi um estudioso explicando que o final dos tempos é como a gente está na cadeia de montanhas, a gente está nos Alpes, algum lugar assim. Então você vê várias montanhas, parecem que todas estão no mesmo, fazem parte da mesma linha. Mas quando você conhece realmente, entre uma montanha e a outra, tem um vale. Então, ele falou que a visão profética enxerga todo o panorama de montanhas, toda a cadeia de montanhas. Mas, aos poucos, conforme ele vai avançando, ele vai vendo que tem alguns anos entre uma montanha e outra. Tá? Então, é mais ou menos isso.
Então, quando Jesus revelou para eles sobre o final dos tempos, eles viveram uma série de coisas imediatamente, como foi a destruição do templo. Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou por volta, pelo calendário gregoriano, que foi feito, acho que no ano 500, 400, tá? Ele fez todo um levantamento, então a gente segue hoje esse calendário gregoriano. Mas, então, Jesus, tudo isso aconteceu no ano 30 e o templo foi destruído por Tito, né, o imperador romano na época, no ano 70. Então, essa geração que ouviu Jesus falando isso, viu o templo ser destruído. Por isso que ele fala que essa geração vai ver o que está acontecendo. Mas o final do tempo, então, do ano 70 até hoje, já tem 1900 e cacetada, né? Então, a gente tem muito tempo que passou aqui depois. Por quê? Porque Deus está estendendo a misericórdia dele para alcançar mais gente, ok? Então, nós não sabemos se tudo que está acontecendo próximo do que está acontecendo agora para nós, se isso já é o final dos tempos final, mas um dos sinais são as coisas que acontecem em Jerusalém, tá bom? Então, vamos ler o que Jesus falou a respeito do fim dos tempos, tá? É Lucas 21, no versículo 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas, antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas. Estão falando vocês, aqueles discípulos ali, né? Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses serão os dias de vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e a ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Jerusalém será pisada pelos gentios. Então, no ano 70 depois de Cristo, isso aconteceu. Os romanos atacaram, destruíram, puseram fogo em toda a cidade de Jerusalém. Destruíram tudo, tá? Depois dos romanos, vieram outros povos, teve ataque pelos bizantinos, teve ataque de árabes, e até
mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, deixa eu ver quando que foi. Teve as cruzadas, mas mesmo assim as cruzadas não devolveram para os judeus. As cruzadas foi em 1200 e alguma coisa, mas não devolveu para os judeus, ficou uma mistura de povos tomando conta quando eles venceram os bizantinos, e foi sempre um problema. Jerusalém foi sempre um problema. Quando chegou no final da Segunda Guerra Mundial, eu falei da Primeira Guerra por quê? Porque os ingleses começaram a organizar o movimento sionista, então eles começaram a permitir que os israelenses do mundo todo começassem a montar os kibbutz, começassem a montar assentamentos. Mas pelas pessoas que contam para a gente, falou que era assim, eram pouquinhas áreas, era muito difícil e não tinha como plantar porque a terra, não tinha terra, era só pedra, tá? Isso em 1920 alguma coisa. Veio a Segunda Guerra Mundial, veio o nazismo, veio o Holocausto, e depois disso tudo, depois que teve o julgamento, que os Estados Unidos entrou na guerra, teve o julgamento de tudo que aconteceu, foi declarado por voto, inclusive teve o voto de Minerva, estava empatado, o voto de Minerva foi dado por Oswaldo Aranha, isso eu lembro porque eu acabei estudando isso na escola, minha escola chamava Oswaldo Aranha, e esse Oswaldo Aranha, que era o embaixador brasileiro, deu o voto de Minerva, o voto de desempate, aprovando o Estado de Israel. Então, isso foi em 1947. Bom, o povo daquela região não ficou feliz, começaram a planejar atacar de novo Israel, e em 1967 eles atacaram na Guerra dos 6 Dias, e quando eles atacaram foi Egito e outros, eu não lembro exatamente quais outros povos, eles atacaram. Israel se defendeu sozinho, porque nem os Estados Unidos nem a Inglaterra ficaram do lado de Israel, ficaram na dúvida, tinha guerra do Vietnã, sei lá o que era, que eles ficaram tão atrapalhados, não ajudaram. E Israel, que tinha poucos anos ainda, tinha um exército muito, muito fraquinho, se defenderam e pegaram uma parte da cidade de Jerusalém. Então, todas as pessoas que estudam profecia chegaram à conclusão de que, em 1967, começa a contar de novo o tempo dos judeus, dos israelenses em Jerusalém. Porque do ano 70 até 1967, Jerusalém, conforme o versículo está falando aqui, será pisada pelos gentios, tá? Então, em 1967, eles voltam. O que aconteceu? No ano, um pouquinho mais de história, no ano 600, tá? O ano 600 é um ano muito importante, que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. O ano 600 depois de Cristo foi quando começou a existir a religião muçulmana. Não existia antes, tá? Então, o islamismo começa no ano 600 e alguma coisa. O que aconteceu? O Muhammad tinha um tio, eles viajavam e eles eram nômades, e o que aconteceu? Que eles não queriam ter nada com os cristãos e não queriam ter nada com os judeus, então eles pegaram partes da Bíblia, por isso que tem muita coisa bem parecida no islamismo, eles pegaram partes da Bíblia e fizeram uma nova revelação da Bíblia, tá? Então, do Velho Testamento. Então, o islamismo, que começou no ano 600, eles foram construindo coisas, e uma das coisas que eles construíram foi um prédio de proteção em volta da pedra em que eles falam, esqueci o nome da pedra, mas que eles falam que foi a pedra em que Muhammad, que Abraão sacrificou Isaac, foi sacrificar Isaac, mas não sacrificou, e foi a pedra em que Muhammad, com cavalo,
ficou em cima dessa pedra para ir para o céu. Só que existe os ossos de Muhammad. Ele não foi para o céu e ele também não ressuscitou, tá? Então, essa pedra, eles fizeram um prédio em volta. Então, quando a gente vê hoje e a gente olha para o landscape de Jerusalém, você vê aquele domo dourado, aquela cúpula dourada, tá? Ali não é uma sinagoga, ali não é uma mesquita. Ali é um lugar em que é um prédio, buraco, não tem nada no prédio, né? Só tem essa pedra no meio, tá? Então é um lugar onde eles vão lá fazer algum tipo de adoração, algum tipo de cerimônia, mas não é como um lugar principal. O lugar principal deles fica no Oriente Médio, esqueci o nome do lugar também. Mas está muito de manhã, não estou lembrando das coisas. Mas isso foi acontecer... Como? Eu só tenho uma pergunta. Sim. Quando você fala no ano 600, é quando começa o islamismo, certo? Sim. E aí foi em função da separação, porque eles queriam criar alguma coisa nova, específica para eles, e aí foi a criação do Alcorão? Sim, porque o tio do Muhammad era, como é que fala, mercador. Eles eram nômades. E os nômades têm a tradição de contar história, né? Então, nas viagens pelo deserto, eles sentam na areia e contam história. Então, o Muhammad começou a escrever as histórias que o tio contava, né? Principalmente as histórias que eram mais bem aceitas. Então, ele começou a escrever. E ele começou a ter um grupo que começou a ficar adepto a ele, a seguir, né? Segui-los. Então, ele pegou partes da Bíblia, partes dos contos do tio, porque existem esses escritos das histórias do tio dele, tá bom? Então, pega uma parte, pega outra parte, e eles começam a escrever, ele começa a escrever e começa a criar uma identidade dos muçulmanos, entendeu? Mas isso é no ano 600, antes disso não existia, tá? Antes disso eram tribos que se matavam o tempo todo. Todos descendentes de Abraão, todos descendentes de Isaac e Esaú, tá? Ismael e Esaú. Isaac é um dos antepassados de Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, e aí por isso que eles falam que são os pais do povo de Israel, tá? Jacó foi quem começou o grupo, né, de Israel, tá bom? Então isso daí é no ano 600. Outra coisa interessante sobre o ano 600, tá? A essa altura, o cristianismo estava começando a se organizar, existia muita briga no meio dos cristãos, e a Igreja de Roma, até então, era muito, como é que fala? Não era organizada, tá? Então, no ano 600, eles resolveram colocar algumas leis. E essas leis que eles começaram a criar, eles criaram um sistema dos papas. Não existia papa antes, tá? Existiam padres, vários padres, mas papa não. Começou a adoração de Maria, que não existia antes, que eles fundiram uma como é que fala? Algumas datas do calendário pagão. Então, eles fizeram um sincretismo entre algumas religiões da região e colocaram o nome de santos, colocaram alguns nomes, e aí uma das coisas foi a adoração de Maria, tá? Antes dos anos 600 também não existia isso, tá bom? Então, esse ano 600 foi bem assim característico de uma série de coisas. Então, um tempo depois, no ano 1200, vem o grupo dos cruzados, que são os cavaleiros que são adeptos
aos papas, que aí vai dividir a Europa entre os que são a favor do Papa e os que não são, tá? E vão dividir a Igreja da Inglaterra, começa a existir também por volta dessa época, que é a Igreja Anglicana, que não segue os papas. Aí também tem a Revolução Protestante, aí tem a divisão da Reforma, que aí vai ser no ano 1500. Tá bom? Mas toda essa história, eu até fiz uma linha do tempo, mas eu não sei se eu consigo colocar no vídeo isso, mas para poder mostrar para vocês como que foi essa evolução, tá bom? Mas em 1967, então, foi quando pela primeira vez, durante toda essa história, esse monte de guerra, um monte de coisa que aconteceu, a primeira vez da história que os israelenses, judeus ou não, porque tem uns que são adeptos ao judaísmo, outros não, mas são descendentes de Israel, eles voltam para Jerusalém, tá? Aí tem o Moshe Dayan com aquela coisa no olho, com o pet no olho, tá bom? E eles é um marco profético de que começou a ser cumprido. Ok, eles estão dando um pouquinho de tempo para a gente, mas vamos terminar esse texto e eu vou marcar logo outro meeting para a gente continuar, tá bom? Bom, no versículo 25 fala, continuando, né? Então, Jerusalém será pisado pelos gentios até os tempos deles, o tempo dos gentios se cumprirem. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia, perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Tsunamis, coisas assim, né? Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então, no versículo 25, que fala de agitação do mar, a gente já tem visto os tsunamis, que é uma coisa realmente devastadora, não tem sinal nenhum de que está vindo, a não ser as boias que dão a sinalização, tá? O versículo 26, homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Esse versículo 26 a gente ainda não viu, mas nós sabemos que existe uma possibilidade bem grande, né, de acontecer coisas, principalmente com um asteroide enorme, gigantesco aí, que tá vindo, toda hora eles estão falando desse asteroide, né, que talvez desvie, talvez acerte, talvez venham pedras junto com o asteroide na direção da Terra, tá? E aí o 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ok, o que é mais importante nesse versículo? É que o Filho do Homem, o Messias, não nasce na terra. Ele vem do mesmo jeito que ele subiu ao céu, ele volta. Então, toda vez que a gente ouve sobre o Messias, que o Messias chegou, pessoas fazendo sinais, como tem acontecido, principalmente no Oriente Médio, se ele nasceu, você sabe de onde que a pessoa veio, de onde nasceu, não é o Messias verdadeiro. Por quê? Porque ele não é a forma que ele volta essa segunda vinda. A segunda vinda, então, a primeira vinda ele nasceu de Maria, em Belém, certo? A segunda vinda, então, ele vem dos ares. É um tempo de grande angústia, de grande modificação de tudo que está acontecendo, certo? Não é uma coisa normal como a gente ainda está passando, ok? Quando começarem, então, versículo 28, começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Alguns acreditam que aqui, essa redenção é quando está falando do arrebatamento, mas não é claro, tá? E Jesus fala, contou a parábola, observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre você inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam eles, esse é o versículo que eu queria que vocês prestassem atenção. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado as Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo, tá? Então, Jesus dá um aviso, uma promessa para nós. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Então, é possível que a gente, orando, a gente esteja unido com Deus de uma forma em que Deus vai nos dar a capacidade de escapar de tudo que está para acontecer, tá bom? Então, é uma promessa muito, muito poderosa para nós, na hora que começa a dar essa ansiedade de que está acabando, que as coisas vão ficar cada vez piores, que vai ter, como a gente já estava ouvindo ontem, que vai acabar remédio, que vai acabar comida, que vai isso, aquilo, e o povo começa a entrar num tumulto, numa teoria de conspiração, e começa a ficar todo mundo apavorado. Calma, tá? Qual é a promessa de Deus? Me busca, ora, porque vocês podem escapar de tudo que está por acontecer, tá bom? Eu vou pegar... Coitada da Gisélia, toda vez que ela tenta entrar, tá acabando. Eu vou abrir, então, outro meeting, que esse está acabando, e eu já passo o número para vocês. Tá bom? Ok? Então, tá bom. Já estou passando no WhatsApp o outro número de meeting, tá?